Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus mais uma vez nos deu uma palavra, esta palavra poderosa que é a sua palavra, mais poderosa e mais eficaz do que uma espada de dois gomos, que penetra entre juntas e medulas, faz divisão entre o espírito e a alma, e vai até o íntimo e o profundo do coração do homem. Palavra essa encontrada no livro de Marcos, capítulo 3, e versículo 26 até o versículo 30, estaremos lendo nessa noite. Tem um tema desta palavra, a blasfêmia dos escribas. Marcos, capítulo 3, versículo 26, em forma de áudio devocional. Nos diz assim o versículo 26: Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar ou prender o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno, porque diziam: tem espírito imundo. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Cordeiro de Deus, aquele ao qual João viu e disse que só ele era digno de abrir os 7 selos, o qual o anjo bradou dos céus e disse: somente ao Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu, a ele foi dado poder para abrir os 7 selos e ler o livro. Aleluia. Aqui nesta passagem, o Cordeiro de Deus, ao qual eu vos falo, o Senhor Jesus Cristo, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava ressuscitando, ele estava expulsando demônios. E a Bíblia, que em Israel é chamada de Torá, ela vai nos dizer que os escribas, os fariseus, começaram a dizer que os milagres, as maravilhas que Jesus operava, era através de Beelzebul, era através dos demônios. Começaram a acusar o Senhor, dizendo que ele expulsava os demônios através de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Aleluia. E Jesus começa a dizer, esta parábola e a perguntar: como pode Satanás expulsar Satanás? Como que um demônio vai expulsar outro? Não tem como, né? Jesus diz no versículo 24: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ele cairá, ele se desfará, se destruirá. No 25, Jesus diz: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E no que nós lemos, no versículo 26, vai dizer: se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Jesus está dizendo: se eu expulso o inimigo, é com o poder de Deus. Se eu liberto as pessoas, é com o poder de Deus. Se eu curo, é com o poder de Deus. Satanás não tem poder para expulsar ele mesmo, porque eles lá no inferno são tudo unidos. Não há divisão um contra o outro, como há nas igrejas hoje em dia. Infelizmente, há muita divisão, há muita contenda. Nem no inferno, que é tudo desordenado, tudo bagunçado, não há divisão que há nas igrejas do Senhor hoje em dia. Aleluia. Não há contenda, não há disputa, não há vaidade, não há prostituição, não há adultério como está nas igrejas. No inferno eles são unidos para destruir as almas, para levar as almas para lá. Então o que falta no meio do povo de Deus, em primeiro lugar, é santidade, e segundo, união. Aleluia, porque sem santidade ninguém verá Deus. E sem amor ao próximo também
Acho bem difícil, porque Jesus disse que quem falar que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Porque não vai amar o próximo que está vendo, vai amar a Deus que nunca viu. Não tem como. Aleluia. Jesus continua falando, explicando para os fariseus, para os escribas, aqueles que blasfemavam contra Deus, dizendo que não era Jesus operando da parte de Deus, né? Assim como muita gente hoje tem caído neste mesmo pecado. Que na maioria das vezes Deus faz uma obra de libertação, de cura, não sei, qualquer obra que seja. Depois o inimigo vai, coloca a pata no meio, faz uma confusão, uma bagunça, e aí no meio dessa bagunça, muita gente abre a boca para dizer que Deus não fez, para dizer que não foi Deus, para dizer até que foi mentira, e aí já blasfemou contra o Espírito Santo. E a palavra nos diz aqui no versículo 29, que quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Nem neste século, nem no século vindouro já perdeu a sua salvação. Independente do que ele faça de agora em diante ou que ela faça de agora em diante, não tem mais direito da salvação. Que é blasfema contra o Espírito Santo nunca será perdoada. E Jesus explica no versículo 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente ou não prender o valente, e então roubará a sua casa. Jesus disse, se eu expulso os demônios é porque eu sou mais poderoso do que eles. Eu entro lá no inferno se for preciso, eu amarro todos eles e ainda roubo o que tiver lá. Se eu quiser, eu tiro as almas que tiver lá e trago para mim. Não tem como eu expulsar Satanás se eu não for mais valente do que ele, se eu não for mais poderoso do que ele. Isso que Jesus está explicando. Porque se ele fosse usado por outro demônio, não teria autoridade para expulsar. Mas aquele que é mais poderoso do que os demônios, mais poderoso do que qualquer ser abaixo de Deus, ele tem poder e autoridade em todo lugar. Tanto que o Pai deu a ele todo o poder no céu e na terra e embaixo da terra. Aleluia. Jesus explicou isso. Não tem como o valente, ninguém roubar a casa do valente se primeiro não for mais valente do que ele, não amarrar ele primeiro para roubar a casa. Mesmo assim, se eu expulso os demônios, se eu expulso Satanás, é porque eu sou mais valente do que eles, eu sou mais poderoso do que eles, e eu tenho mais autoridade do que qualquer um deles. Para mim tirar uma alma da mão dele, eu tenho que ser mais poderoso do que eles. Se eu tiro as almas da mão de Satanás, se eu expulso os demônios e liberto as almas, é porque o Pai me deu todo o poder e autoridade nessa terra. E até os demônios estão debaixo dos meus pés. Isso que Jesus quis falar para os fariseus. Que todo o poder, toda a honra e toda a glória era dele. E que ele não expulsava por espírito maligno nenhum. Mas sim, ele tinha e tem autoridade e terá autoridade eternamente sobre todos os espíritos malignos. E até os espíritos dos anjos que adoram e servem a Deus estão sob o comando do nosso Senhor Jesus. Jesus tem todo o poder, tanto no céu como na terra e como no inferno, como embaixo da terra. Aleluia. Jesus continua dizendo no versículo 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Jesus diz que qualquer pecado será perdoado, menos porém, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Aqueles que zombaram de Deus, muitos ainda vão ter perdão. Os que zombaram de Jesus ainda vão ter perdão. Mas aqueles que zombarem, que se levantarem, que blasfemarem contra o Espírito Santo, não terão perdão, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito que habita em Deus e em Jesus. É o Espírito de Deus. O Espírito de um Deus que é santo não tem perdão. Aleluia. Pode olhar que a gente vê nos dias de hoje muita gente até dizer que Deus não existe e depois vai lá e se converte e Deus perdoa. Quando está na ignorância ainda, Deus pode ter misericórdia. Mas se falar contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão. Nem neste século, nem no século vindouro. O que o versículo 29 diz. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo.
não vai obter perdão nunca. Quem blasfemou, quem blasfemar contra o Espírito Santo. E será réu do juízo eterno. É um juízo que nunca acaba. Queimará no fogo do inferno aquele que blasfemou, que blasfemar contra o Espírito Santo. É triste a gente falar isso, dói a gente falar isso, sim, mas é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não tiver ninguém que pregue a verdade, você nunca vai ser liberto. Então tem que ouvir a verdade, por mais que seja dura, porque Deus corrige e castiga aqueles que Ele ama. O pai que deixa o filho fazer o que quer, o filho sempre vai ir para o caminho errado, para o caminho ruim, para o caminho da perdição. Mas o pai que corrige o filho, o pai que carrega o filho na rédea curta, o pai que ensina o filho com vara, como a Bíblia nos ensina a fazer, corrige com vara o teu filho, ele vai aprender o caminho certo e nunca vai se desviar do caminho. A palavra nos diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ele crescerá e nunca se desviará dos caminhos do Senhor. Aleluia. E assim é Deus, Ele nos corrige, às vezes nos corrige com vara, mas é para a gente não se perder, para nossa alma não ir parar no lago de fogo, é para a gente não queimar no inferno. Por isso que Ele nos corrige. Aleluia. Talvez a gente ache até que é de forma dura, não é. Porque se não for assim, a gente não ouve. Porque se estiver tudo bem com a nossa vida, esquecemos até de buscar Deus. Lê a palavra, se lê a hora que quer, ora a hora que quer. Né? Quem tem o hábito de ler todos os dias, lê. Mas aí vai ler a hora que quer. Não dá prioridade, vai orar a hora que quer. E não é assim com Deus. Nós temos que priorizar o nosso Criador, o nosso Senhor, que se não fosse por Ele, não estaríamos nem vivos, nem respirar, não respirarmos mais, não respiraríamos mais. E a palavra nos alerta hoje. Tenha esse temor e tremor dentro de você. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo, porque se blasfemar, acabou-se salvação. Nem agora, nem na tribulação, nem em tempo nenhum. Porque não há perdão. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Eles falavam que Jesus operava através dos demônios. A mesma coisa falam sobre nós hoje, né? Que é os demônios que usa, que é falso profeta, que é mentira, que é isso e aquilo. Que Deus não fez através das nossas mãos, que Deus não curou, que Deus não libertou, que Deus não transformou. A mesma coisa falam, que Jesus disse: se o Senhor passou, os servos têm que passar. Vocês têm que beber, tomar do cálice que eu tomei para entrar no céu. Jesus disse para João e André: vocês tomarão do cálice que eu tomei? Eles disseram: sim, Senhor, tomaremos. Ele disse: pronto, vocês tomarão mesmo. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, só Deus é quem decide, não compete a mim. Se o Senhor passou, nós temos que passar. Jesus disse: eu, como Senhor, vos lavei os vossos pés para vos dar exemplo. Assim façais um com os outros. Lavem os pés uns dos outros. Eu, como Senhor, eu dei a minha vida pela vida dos meus amigos, pela vida dos meus servos, pela vida daqueles que eu vim resgatar no mundo, tirar das trevas e levar para o céu. Assim façais também. Se for preciso, dê a vida pelo teu irmão. Então aquilo que Jesus passou, nós como servos temos a obrigação de passar. Quantas vezes Jesus foi humilhado, né? Nas sinagogas, expulso, tentaram apedrejar ele várias vezes, foi perseguido onde ele ia, e nós às vezes murmuramos com a perseguição, com a humilhaçãozinha que a gente passa. Não, nós temos que passar, seguir as pisaduras do Senhor, porque o céu não é fácil alcançar, é com luta, é com garra, com determinação, que a Bíblia diz que o céu é tomado à força, com nosso esforço. A salvação é de graça, mas para entrarmos no céu é com nosso esforço, com santidade, na doutrina do corpo e da alma e do Espírito, e renunciando à nossa vontade e o nosso eu, para podermos morar com o Rei da Glória, com o Senhor dos Senhores. Que Deus os abençoe, guarde essa palavra com temor e com tremor, e pratique aquilo que Deus tem mandado você fazer. Obedeça a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.